Oi, gente, minha gente linda do oitavo ano, vamos começar a nossa aula hoje de arte nessa sexta-feira incrível. A gente está aqui no estúdio com Késia fazendo a interpretação das Libras e Gine. Ai, bom dia, povo! Vamos embora. Chat, pega o caderno que hoje tá uma delícia. Bora! Pois é, hoje a gente vai falar de música, nossa aula hoje é sobre música, e a gente vai pensar um pouquinho sobre o que essa música representa para a gente, o que é essa música, né? Como é que ela existe e faz parte da nossa vida, né? Vamos começar aí olhando aí uma pessoa curtindo uma música, né? Aí no fone de ouvido, né? O que será que ela está ouvindo? Hein, Gine? O que é que tu acha? O que é que tu acha que ela está ouvindo? Meu Deus, assim, nesse momento eu acho que uma música romântica. Eu coloquei três opções aqui, mas talvez não seja nada disso. Vamos ouvir? Vamos? Será que é isso? Ou será isso? Hum, Pode também não ser nada disso, pode ser isso. essa seria que eu ia ouvir. Pode não ser nada disso, né? Pode ser até a música romântica aí que a Gine acha que é. Porque a gente não tem nem condições de saber com tanta diversidade musical que existe hoje. A gente vive uma época, né, tão especial, Especial, tão diversa, né? repleta de Tem música. tudo para todos os gostos. Pois é. E aí a gente vai pensar por que que acontece isso? Será que é por isso aí? Porque a gente tem um mundo hoje tão grande, né, no sentido da diversidade, uma quantidade enorme de países, de nações, de culturas, né? E a cultura e o jeito de ser de cada pessoa, que às vezes pode estar relacionado com a cultura, como pode também não estar, porque dentro de uma mesma cultura, não é? Existe dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma comunidade, existem pessoas tão diversas, né, Gine? A gente é tão Isso. diferente um do outro, né? Cada ser humano é tão único, né? Então, tudo isso está inserido dentro dessa possibilidade aí da diversidade musical, da diversidade de gosto, né? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Por que isso? Porque a música, ela é uma linguagem artística. Se ela é arte, ela é ampla por si só, ela é universal e ao mesmo tempo ela é pessoal. Ao mesmo tempo que ela é uma manifestação da cultura, ela também é uma expressão individual. E isso tanto do ponto de vista de quem faz a arte, como do ponto de vista de quem usufrui dela, né? Dos que a gente chama de fruintes, né? Aquela pessoa que frui a arte, que vive a arte, que vivencia, que observa, que ouve, né? Que dança, que é espectador ou participante do processo de produção, né? Da arte. Então, existe esse movimento aí dentro da arte, né? Ela vai do individual para o cultural, para o social, e o processo inverso também acontece, né? E a música, ela foi se construindo, né, desde, né, muito tempo. Vamos ouvir um pouco da nossa cultura, da nossa música. Ai, que delícia. Olha que amo esse maestro.
Aí vocês estão ouvindo e vendo, né? Aquilo que eu coloquei, vocês estão vendo ali, vocês estão ouvindo uma música que é parte da nossa cultura, né? Da cultura pernambucana, uma música de Pernambuco que surgiu aqui e ela é parte da nossa estrutura cultural, social, mas esta música foi composta por um músico, né? J. Miquiles, e ele compôs, essa música é dele, é da autoria dele, mas ao mesmo tempo ela é de todos nós, né? Isso, Porque ela meu faz Deus. parte da nossa cultura nordestina, pernambucana, né? Que está inserida dentro desse contexto. Então, A é um gente se pouco isso. reconhece nesses acordes, Isso, né? exatamente. Então, bora lá, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Ver um pouquinho sobre como é que a música surgiu. A gente vai fazer uma viagem pela história da música, assim, muito superficial e muito rápida, porque a intenção da gente é discutir a música como um todo hoje. Só para a gente entender como foi que surgiu essa diversidade, né? Como é que Isso. começou isso? Porque se a gente pensar na humanidade, a humanidade lá há 50 mil anos atrás eram pequenos grupos, né? Pequenos grupos humanos, né? E a gente foi se desenvolvendo e se espalhando pelo mundo, né? E se diversificando. E aí isso aconteceu com o ser humano do ponto de vista biológico, fisiológico, biológico, cultural, social. E a arte, ela segue a mesma coisa. Até Porque a arte, geográfico também, né? Geográfico, exatamente. Então, essa estrutura que foi da nossa Constituição, né, histórica, biológica, de todas as mudanças, ela também está presente, né? Porque a arte acompanha o homem em tudo, né? Em toda a sua história, em toda a sua estrutura. Então, vamos ver um pouquinho? Então, a música está presente na nossa vida desde sempre, né? Existem vestígios de instrumentos musicais datados de épocas muito remotas. A gente está ouvindo aquela musiquinha que é bem nordestina também, né? Bem gostosa, bem Muito armorial. armorial. Né? Então, os povos antigos todos tinham música, todos eles existem comprovações, né, a partir dos vestígios arqueológicos de que havia música desde a antiguidade, desde a pré-história. Né? E como é que foi isso? Então, como eu disse, né, a música no início, há 50 mil anos, os vestígios encontrados mais antigos datam de 50 mil anos, né, que havia toda uma musicalidade. E no início, a música ela era ritual, ela era uma música muito mais voltada para as questões ritualísticas. Depois, já na antiguidade, né, que aí a gente está vendo a representação, né, do Egito, da Grécia, dos sumérios, os indianos, os orientais, né, os africanos. Então, aí eu tentei pegar um pouquinho de cada vertente, digamos assim, né, antiga, né? Então, a gente tem aí, cada povo desse tinha sua própria musicalidade, sua própria forma de fazer música e de escrever a música, porque ela era escrita de um jeito particular de cada época, ainda não era como a gente escreve hoje, mas havia essa escrita, havia esse trabalho. Né? Aí são os instrumentos antigos, né? No passado, bem remoto, até a antiguidade, basicamente os instrumentos ou eram flautas, ou instrumentos percussivos, como os tambores, ou alguns instrumentos de corda, né? Que inclusive eles utilizavam tripa de animais, sabia? Sim. Tripa de animais, é interessante para fazer vibrar. E isso surgiu dos arcos, né, que eles faziam para caçar, eles viram que produziam sons e a partir daí desenvolveram instrumentos musicais. Então a gente está vendo aí a lira, que é um dos instrumentos mais antigos, a flauta, A que, flauta que né, até osso de animal que eles utilizavam para isso, osso, soprar, né? plantas, né, que eram ocas, e eles Isso. foram descobrindo esses instrumentos. Depois disso, na Grécia, depois disso não, ainda aí na Grécia, a Grécia, a gente sempre traz a Grécia porque é considerada pelos Berço, historiadores né? o berço da nossa civilização ocidental. Nós somos ocidentais. A gente não se trata muito assim hoje, né? Mas a gente
parte dessa cultura chamada de ocidental. E a Grécia foi onde essa cultura se organizou, né? Onde ela começou a ser pensada, começou a ser discutida, e onde ela também se desenvolveu bastante. Então, na Grécia, a música era uma coisa tão importante, fazia parte da vida daquelas pessoas, do cotidiano delas, dos rituais. A música era muito forte ali naquela cultura, tanto é que a palavra música vem dali, né, da Grécia, da língua grega, né, que se origina das musas. E aí eu trouxe, né, as musas. Eu não vou falar hoje sobre as musas, porque eu dei essa aula o ano passado. Então, quem quiser conhecer mais, pode assistir a aula do ano passado. Tem um QR Code aí, que vocês podem acessar e assistir a aula do ano passado, onde eu vou fazer, né, todo esse histórico das musas. São 9 musas, né, que eram inspiradoras não só da música, como das outras artes também. Mas mais da música do que das outras artes, porque existiam pelo menos três musas que eram só da música. Terpsícore, né? Que tinha Polimínia, Polimínia. Clio, não, Clio é da história. Erato. Erato e Terpsícore, Terpsícore. é isso mesmo. Polimínia, Terpsícore e Erato eram as deusas eram as musas que inspiravam os artistas, os músicos, os poetas. Né? Polimínia era da música religiosa, né? Que era a musa de todos os cantos, por isso que é polimínia, poli, quer dizer muitos. Muitos. Né? Ela inspirava todos os cantos, principalmente os cantos religiosos. Erato era da música erótica ou romântica, e Terpsícore era da música alegre, da música dançante, da música mais secular, digamos assim. Isso. Né? Então, vocês podem ver melhor isso acessando aí. Então, aí, como vocês estão vendo, a palavra música, né, que veio do grego. No grego, ela era chamada musique techne, eu não sei como pronuncia em grego, porque a música para os gregos, ela era uma técnica, eles viam como uma técnica. E aí, quando a civilização latina se originou, se formou ali em Roma, que ela descendeu, ela saiu ali, né, da Grécia e migrou para aquela península itálica e se estruturou ali, ela deixou de ser vista como técnica e passou a ser vista como arte. Então, no latim, ela é ars music. E no grego, ela é musique techne, ou techne, não sei como é que pronuncia isso. Então, há essa distinção, né? Os latinos, eles já ampliaram essa ideia. A epistemologia, né, da palavra. Exatamente. Então, vamos lá, vamos seguir para a gente entender melhor. Já na Idade Média, né, que é o período da história que durou 1000 anos, que foi do século V ao século XV. Vocês já devem ter estudado isso em história, essa organização, a gente se refere ao Ocidente, tá? Quando a gente pensa na história do Ocidente. Então, durante a Idade Média, foi o período em que a Igreja Católica tinha muito poder, muita ascensão, né, de poder mesmo, e a música ela ficou muito voltada para a religião. Então, era uma música mais religiosa, né? Se definia. Mas havia também, né, a música não religiosa, porque as pessoas não iam aguentar viver sem música, né? Então, esse período aí da Idade Média foi quando, aí, lá, a partir do século IX até o século XI, no século XI, Guido d'Arezzo começou a estruturar a coisa das notas musicais, a gente já viu essa aula também, por isso eu não vou entrar nisso. Então, a música religiosa medieval ela era monofônica, né, era basicamente feita pelo cantochão e pelo canto gregoriano, e já no final da Idade Média começou, dentro mesmo da música religiosa, a partir desse domínio, essa melhoria da escrita, da estruturação das notas, né, a música polifônica começou também a surgir ainda na Idade Média. Agora, vamos ouvir um pouquinho de música medieval?
essa música é uma música inglesa, né? Ela surgiu na Inglaterra, chama Green Leaves. Quem quiser, folhas verdes, né? Folhas verdes. Quem quiser pesquisar mais, pode pesquisar, vai ouvir mais, conhecer mais. Belíssima essa interpretação na harpa. Vamos seguindo. Então, a música profana na Idade Média, né, como eu disse, havia, embora a igreja reprimisse, mas as pessoas faziam música e ouviam música, ela existia. Né, várias formas de música, né, surgiram vários movimentos também ali já no final da Idade Média, se afirmaram. E uma das músicas que ficou muito forte, surgiu na Itália, era o madrigal, que já era uma música com letra, né, já era uma música cantada, era uma música muito lírica, muito poética, que abordava vários temas, desde os feitos heróicos, né, da mitologia, das diversas mitologias, né? Quanto coisas do cotidiano e até temas libertinos. Também, Né? a gente vê muito, sabe que o pessoal que gosta de ver, de jogar aqueles joguinhos que são feitos na Idade Média, né? Tem 2 deles, que é The Witcher e um outro que virou até filme também, que agora não me vem aqui à cabeça o nome. Mas eles são ambientados na Idade Média, né? E tem um trovador, Sim, né? o trovadorismo também surgiu já mais para o Isso, final da mais Idade para o Média. final, né? E tem os madrigais, que cantam mais poesias, fazem Isso. odes, né? Aquela coisa toda assim. Então, dá para vocês terem um gostinho disso aí, tá, gente? Porque a música, ela na antiguidade, ela era religiosa e era profana. Isso. Né? Depois ela foi meio que sufocada, né, por essa coisa da igreja. As pessoas só podiam cantar a música religiosa mesmo fora da igreja. Né? Os cantos, eles estavam relacionados, né, a um canto mais religioso. Mas as pessoas são rebeldes, né? Sim, Ainda bem. o ser humano é rebelde. E essa música, ela surgia, ela existia, e com o passar do enfraquecimento da igreja, né, no final da Idade Média, aí ele foi ganhando mais força, né? E existiam várias formas de música. Os madrigais eram os mais comuns, foram, né, que surgiu na Itália, mas ele se difundiu por toda a Europa. Vamos seguindo? Aqui, aí a gente está vendo os instrumentos mais comuns na Idade Média, ainda o alaúde, a harpa, o saltério, que é esse que está aí embaixo. Esse instrumento de sopro aí de metal, esqueci o nome desse danado, charneca, não, uma coisa assim, esqueci, deu branco agora. A flauta, né, que agora já está, na antiguidade havia muita flauta dupla, depois ela foi substituída por outros instrumentos e ela ficou a flauta comum, parecida com a flauta doce. Sim, né? Uma sim, flauta era mais parecida parecida, né, com a flauta doce. Existiam outros instrumentos, né, que foram perdendo força, né, durante a Idade Média, que não chegaram aos nossos dias, mas esses são os mais conhecidos. Bora lá. Aí uma representação, eu tinha que trazer as artes visuais, né? Lindamente. Não podia deixar. Aí uma representação, essa obra é do século XVI, mostrando a vida dos camponeses, uma festa de casamento, do Bruegel, essa obra, do Peter Bruegel, que é um pintor flamenco. Vamos ver um detalhe aí, ó. Vocês estão vendo aí os músicos, né? As pessoas dançando, vivendo, porque a música faz parte, né, da nossa vida. Vamos ouvir mais um pouquinho? Essa é uma música renascentista, que a gente já está aí agora, né, já no final da Idade Média, no Renascimento. Entrando no Renascimento. É só um pouquinho para a gente sentir um gostinho, que a gente tá com pouco tempo, bora lá. Nossa aula é Mas, curtinha, né? a aula, meia horinha, não dá para nada. Então, já a partir do século XVI até o século XIX,
houve um grande desenvolvimento da música, surgiram muitos compositores, né? A música foi se diversificando, né? Depois do Renascimento veio a música barroca, Barroca. depois a música clássica, surgiu a Sim. ópera também, e a música romântica, depois a música impressionista, depois a música dodecafônica, a música moderna, tanta música que surgiu depois, é muita É a música, gente. diversidade de A gênero. gente nem vai ver isso hoje, que nem dá tempo. É só para vocês saberem como é que foi isso aí dentro desse processo, como foi que a música foi se diversificando. Então surgiram os grandes compositores, né? Beethoven, Mozart, sei lá, tantos que agora Brahms. A Diz aí, gente, música Haydn, erudita, né? Strauss, Strauss, tantos compositores, Bach, Bach, né? Johann Bartók, Sebastian. todos esses compositores na Europa inteira, né? Porque a gente está falando aí dessa música do Ocidente. Enquanto isso, no resto do mundo, a música continuava também seu caminho, né? Se Eva- diversificando lá no Oriente, ela continuou, tinham surgindo outras formas de música também na China, no Japão, na Coreia, na África, né? Pois Também, em é. todos os lugares na América, Porque, na porque aqui a verdade, gente já, né? A música os novos povos que foram encontrados, isso, né? Não foram descobertos, foram encontrados encontrados. pelos europeus, que era o centro do mundo. Então, esses povos que viviam, né, esses povos originários do Brasil, da América do Norte, da América Central, né, da Austrália, que foi também um período de encontro, né, desses Sim. povos, eles também tinham suas músicas, né, suas formas de música, seus instrumentos, né, e seus cantos. Então, assim, isso tudo, com o desenvolvimento, principalmente depois do século XIX, né, Gine, quando houve o desenvolvimento tecnológico, que aí começou a haver esse encontro, né, e a Terra começou a ficar pequena, né? O Isso. mundo que era a Europa e a Ásia, né, passou a ser um mundo enorme depois do Enorme. século XVI, Tinha que né, que foi ser. quando se descobriu as viagens de Marco Polo, né, Isso. quando se percebeu que o mundo era muito maior do que aquela região ali da Europa e um pedacinho da Ásia, né, que era assim onde o Ocidente se organizava. Bora lá? E aí, continuando, né, ainda, e só mostrando que foi nesse período também que surgiram as orquestras, Sim. grandes e pequenas, né, e isso tudo com a escrita, né, com a possibilidade da música, desenvolvimento da escrita musical, da partitura, tudo isso possibilitou a gente, essa música ir se fortalecendo e se desenvolvendo. Aí a gente chega no século XX. Menino, E o que é tecnologia que vai chegou. acontecer no século XX? Muita coisa. O século XX, né? É. É uma loucura. O mundo Nossa. mudou, assim. O desenvolvimento tecnológico, as formas de gravação da música que só surgiram aí nesse período, as formas de transmissão com o rádio, né? Isso. No início do século XX, bem no inicinho. Depois, no meio do século XX, a A televisão. televisão. Né? No fim do século XX, a internet, e, né, o Isso. desenvolvimento das formas de gravação, ainda também no início do século, no início com aquele gramofone, depois com os discos 78 rotação, depois com os LPs, depois com os CDs, as fitas cassetes, né, que é junto com o LP também, as fitas cassetes, vocês estão vendo ali na imagem, né? E aí foi a explosão, porque além da possibilidade de gravar a música e com isso a gente poder tocar no rádio, a gente poder ouvir uma música que estava sendo feita na Europa, que estava sendo feita na Ásia, na África, né? Porque as rádios de ondas curtas transmitia, né, a Sim. longas distâncias. O nome é ondas curtas, mas transmitia a A grandes grandes distâncias. distâncias. É tão interessante isso, eu não entendi isso quando eu era menina, porque o rádio de ondas curtas era onde a gente ouvia as rádios internacionais. É Né? verdade. Se a gente ouvia a rádio, na época eu era criança, eu era curiosa, eu ficava mexendo, minha mãe reclamava, porque eu queria ouvir aquela sonoridade diferente, pessoas falando em outras línguas, né? Eu sempre fui curiosa, né? Sempre, a coisa mesmo da professora curiosa, que vai, essa necessidade de conhecer mais, de buscar. Então, vocês estão vendo aí, né? Até o século XX, depois já no final do século XX, o telefone também, Sim. né, o telefone celular e a internet, que a internet ainda surgiu no século XX. Né? Ela ainda era meio
tosquinha, né? Até começando, tava né? começando, Então era falhava, era discada, meu mas já existia a Deus. internet no século XX, tá, gente? Porque eu me lembro muito bem quando chegou a internet, em Sim. 1994, se eu não estou enganada. Bora lá? E aí vem o século XXI. O que é que acontece no século XXI? A internet mesmo, com força total. As mídias que mudaram, né? Ninguém mais ouve música com mídia, Gente, né? ninguém tem mais Né? CD, É tudo né? no celular, com as plataformas, né, É, são os Gine? streamings, Então, né? essa loucura que foi a internet, aí conectando todo mundo, né? Todos, e aí, com a gravação do século XX, se desenvolveu uma quantidade enorme de gêneros musicais, uma diversidade enorme de música, Gênero, né? subgênero Gêneros e e, mais gêneros, enfim, formas e mais formas de se fazer música. isso. E com o século XXI, a internet, a difusão disso, as trocas, né? O mundo inteiro, hoje a gente ouve facilmente a música de qualquer lugar do mundo, Sim. né? Então, agora você sabe me responder essa pergunta, né? Por que há tanta diversidade musical? Pois Né? é, vou Agora deixar aqui no ficou chat fácil, a né, pergunta, Gine? hein? Vou deixar aqui. Agora ficou fácil responder, né? Porque todo o processo histórico de produção musical, de troca, né, levou a gente a isso. Vamos ouvir um pouquinho de música para a gente terminar nossa aula com música? Adoro. O instrumento mais lindo, mais maravilhoso do mundo é esse pra mim. Eu ficaria horas ouvindo isso aí. Ai, Gente, maravilhoso, vamos nos né? despedir? Vamos, gente, aula linda. Acessa, responde, fala com a gente. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Tchau, minha gente. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei fazer essa aula para vocês. Até lá. Até a próxima.